Em março acaba mais uma etapa do censo escolar. Mas por que as escolas precisam participar desse processo? Qual a importância do censo e de que maneira ele afeta a rotina das escolas? Para explicar tudo isso, eu converso agora com Sheila Vasconcelos, ela é coordenadora estadual do censo. Primeiro, o que motivou o censo? Primeiro, o censo é desde 2007. É um levantamento que o Instituto Nacional de Pesquisa, Anísio Teixeira, propõe no sentido de verificar o quantitativo de aluno de escola em todos os sistemas, ou seja, federal, municipal, estadual e privado. E com isso ter uma ideia do número de alunos que são aprovados, reprovados, alunos que são matriculados, alunos que deixam de frequentar. Então, esse balanço numérico, ele é entregue em duas etapas. O primeiro que foi a matrícula, ano passado, e agora no final do ano, início desse ano, que é o período de 1º de fevereiro a 13 ou 17, que a gente chama, de março, para essa conclusão dessa segunda etapa, que eu vou informar a situação do aluno. Qual situação? Rendimento, se ele foi aprovado ou reprovado. E o outro é movimento, ou seja, se ele foi transferido, se ele deixou de frequentar, que a gente chama, ou se ele faleceu. Que a gente tem essa tabulação, dados. ela é apresentada a nível de estatística, assim, nacional? É apresentado em nível de estatística com a taxa que a gente conhece como taxa de rendimento. Quando diz assim, olha, a taxa de rendimento da escola fulano e tal foi 60%. Isso quer dizer o quê? Que 60% dos alunos que estavam matriculados foram aprovados. Isso tem um dado importante, inclusive, para investimento, né? Qual é a região, qual é o problema da escola, ou qual é o problema da região, se é um problema pontual, enfim, né? E muito importante para que as escolas tenham esse esclarecimento, para elas saberem como é que está esse ensino e como está o rendimento do próprio aluno. Então, se eu tenho 100 alunos e só consigo fazer a aprovação de 60, eu tenho que verificar o que aconteceu com os 40. Se eles faleceram, se eles mudaram de escola, então tudo isso é verificado. Mudaram de região. Mudaram de região, que a gente tem muita questão de imigração, mas a gente tem que ter um cuidado, que isso tem que ter tudo documentado, não pode o aluno só ir. Corpo docente, administrativo e nomes são importantes na pesquisa ou ela só algébrica? Não. O aluno é identificado nominalmente, tanto é que eles têm um ID, que a gente chama de ID de identificação do aluno. Onde quer que ele esteja no país, a gente acaba descobrindo onde ele está, em que escola ele está matriculado, tudinho. E até é usado por outras instituições federais e de investigação para descobrir onde é que o aluno se encontra. Corpo docente, professores, movimentação também, deles? Ele também tem, tanto por CPF como por ID. Então, o CPF descobre se o professor está em 2 ou 3 instituições, quantas turmas ele tem. Então, todos esses dados a gente tem como verificar. Importante, por exemplo, dentro dessa movimentação, se detectar que determinada movimentação do professor, se aquela escola melhorou e aquela outra onde ele estava não conseguiu o rendimento. Então, para ter uma ideia de como age o professor, ou o corpo docente, ou administrativo. É uma investigação bem interessante, porque diz assim, que as escolas que conseguem manter o professor ou acompanhando a turma ou mais tempo na escola têm um rendimento melhor. Porque o professor em si, ele já conhece o aluno, ele acompanha, ele tem como fazer algumas ações paralelas. Quando o dado mostra para a gente que há um grande movimento de professores, ou seja, de um ano para o outro o professor está em outras escolas, a gente vê que o rendimento cai, a tendência é cair. E é um dado analógico com a empresa que tem baixa rotatividade, a produção é maior. Exatamente. Então, acredito que se a gente passar essa visão para a rede de ensino, acontece a mesma coisa, porque o aluno que sofre a troca de 5, 6 professores ou 2, 3 professores durante o ano, ele sofre uma queda no rendimento. Interessante esse aspecto, né? Porque às vezes a própria família determina a situação de alteração, de mudança, principalmente quando já está no ensino médio para se preparar para o Enem, prova de vestibular. Então ele propõe essa troca porque acha que determinada escola ele pode apresentar um rendimento e aí onde acontece exatamente o contrário, né? É uma queda nessa aprendizagem desse aluno, mesmo ele estando no ensino médio. Que já se Por quê, professor? É porque ele vai se ambientando, vai chegando numa casa nova. Todo esse processo é de
coloca para a gente que o aluno ele tem que se acostumar e, ao mesmo tempo, se identificar com aquela escola e com aquele ensino. Então, muitas vezes, isso não é uma coisa que acontece automaticamente assim que entra. Então, ele vai se acostumar com a forma com que é dada, a metodologia que a escola emprega, e muitas vezes, de uma escola para outra, a metodologia muda. E isso, a aceitação do aluno também demora. A senhora falou que é um no início da matrícula e um no final do ano. Exato, são duas etapas. Como é que é essa logística? Que é uma logística de parceria. Né? Nós temos 3.420 escolas. E nessas 3.000 a gente tem 16 federais que a gente acompanha porque tem a educação básica. Nós temos 2.800 municípios em todo e temos 309 mais ou menos escolas estaduais em funcionamento. Isso que a gente chama são dados declaratórios, ou seja, a escola é que declara que ela funciona e tal. Então esses dados não são a secretaria que declara, são as escolas que estão funcionando. Então é interessante porque a logística é uma parceria. A gente chama que é uma parceria entre os órgãos estaduais com os órgãos municipais e principalmente a gente chama atenção para as escolas privadas, porque elas muitas vezes não entendem que não é uma, como é que diz, não é uma coisa optativa. Ela tem uma legislação que regulamenta que toda instituição de ensino ela tem que ser cadastrada e tem que preencher o censo. Tanto é que ela recebe algumas notificações extrajudiciais para vamos dizer assim, se pronunciar por que não fez isso. E a gente sabe que tem N motivos, mas cada um declara da forma que atingiu, no caso. Pela experiência e os dados acumulados, enviados e tabulados, de que forma a senhora tem visto, né, as escolas, a atuação das escolas, a movimentação de alunos e professores aqui no estado de Alagoas? A questão do movimento de professor, dependendo da rede de ensino, a gente tem visto uma consciência maior na questão dos anos iniciais, de não ter tanta mudança desses alunos ou tanta mudança de professor, uma consciência talvez um pouco melhor dos pais, no sentido de não fazer matrícula em várias instituições ao mesmo tempo, e aí fica difícil a escola perceber onde é que ele está matriculado, já que ele está em tantas. E uma coisa, a rotatividade do professor. Então, isso tem diminuído, até que, eu não digo que tem dificultado, mas para você ser removido, hoje você tem um concurso, hoje você tem uma intenção, você não pode deixar carência, então tudo isso faz com que ele vamos dizer, ele permaneça mais na escola. Greve de professores, ocupação de escolas, pontualmente agora perto das eleições, isso aparece na pesquisa, a senhora tem notado que essa movimentação que é extracurricular, que é social, que não tem nada a ver com a escola, mas que afeta o mundo escolar, eles aparecem na pesquisa? Eles afetam a pesquisa? Muitas vezes aparece na forma da desistência do aluno pelo tempo de greve, porque isso não é só em redes, mas aparece nessa forma, quando o aluno desiste ou quando o aluno é matriculado em outra escola no segundo semestre do ano. Então, a gente já viu que esse segundo semestre, que a gente chama matriculado pós-data do censo, que eles saíram daquela escola, e muitas vezes é por conta disso. Quando a gente vai olhar, aquela escola teve greve 3, 4 meses e aí a família repassa para outra escola. Já visto o Espírito Santo aí, que tem acontecido, né? Que também vai dificultar um monte, porque essas escolas, sem terem pessoas que vão para lá, acessem o sistema e coloquem o dado da criança, se ela foi aprovada ou não, vai gerar uma falta desse dado no sistema. Eu acredito que vão fazer alguma, vamos dizer, extra para o Espírito Santo preencher esse censo. Professora, dada essa movimentação de aluno, esse dado pode apontar carência de escolas em determinadas regiões? Pode, depende do filtro que for feito e também depende da informação. Como ela é declaratória, se a escola declara algum dado errado sobre o quantitativo de professores ou coloca esse professor em turmas que aparentemente não exista, quando fizer o cruzamento, aí esse professor desaparece e essa carência vai aparecer. Conversamos com Sheila Vasconcelos, ela é supervisora de Estatística e Avaliação Educacional e coordenadora estadual do Censo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. O cantor e compositor catarinense Vado, radicado em Alagoas, deixa um pouco a música de lado para se aventurar em uma nova experiência criativa, as artes visuais.
O catarinense radicado em Alagoas, Vado, é conhecido nacionalmente pelas músicas que compõe e canta. Em 2012, ele chegou a receber o troféu MTV de Melhor Música. Só que agora o Vado cantor cede espaço para o Vado artista visual. Suas primeiras aventuras pelo mundo do desenho datam de 2001, quando ele fazia anotações gráficas em pequenas folhas de caderno. Pedaço de letra, tem indicação de mandar canção para certo... Naquela época ainda se gravava muito novos autores, então tipo, mandar tal música, eu vi num caderninho desse, mandar tal música para Zélia Duncan, coisas que eu nem lembrava. É legal que também que você puxa pela memória umas coisas que estavam enterradas no tempo, né? Tem até esta guitarra desenhada pelo próprio Vado, que foi usada na divulgação do último disco chamado Ivete. A exposição Experimento, a primeira da carreira de Vado, traz 30 peças do cantor. As mais recentes foram pintadas em acrílico sobre papel craft. Se você perceber as primeiras experiências, assim, as cores são muito chapadas, porque eu não tinha esse domínio da mistura da tinta, né? Sim. Até hoje eu ainda não... É muito na raça, né? Assim, estou experimentando, né? Assim, e a partir dessas deficiências você cria uma característica sua, né? Não deficiência, mas limitação, né? A limitação ela te permite uma assinatura. A exposição está em cartaz na Galeria Galpão 422, no bairro de Jaraguá, de quarta a sexta-feira, no horário da tarde. Qual o risco de inverter, não, a música virar o passatempo? Acho que não, mas assim, ela pode tomar um tamanho maior, mas inverter é difícil, né? Porque a paixão maior é a música mesmo. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa às 11h30 da manhã.